Graça e paz a todos, vamos nos colocar de pé. Estamos aqui para adorar o nosso Rei, o nosso Criador. Independente da chuva, independente das tempestades, nós estamos aqui para adorar o nome dele, amém? Você que conhece, cante. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor. Canta, igreja! Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Quantos querem sentir o amor de Deus queimando no coração? Balance seus braços. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Mais um. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. As palmas assim, ó. Eu quero ouvir sua voz, hein? Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, essa vida foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor. Então canta nova vida. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. E arde outra vez no meu coração.
braços abertos. Mais uma vez. De braços abertos. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aplauda o Senhor nessa noite. Aplauda mais forte ao Senhor. Oh, aleluia, Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Oh. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Deus guerreia as suas guerras. Deus está na frente. Deus, Ele guerreia as guerras por você. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite em adoração ao nome do Espírito Santo de Deus. E Deus ministrou ao meu coração, irmãos, que Deus está levantando soldados aqui nessa guerra para guerrear pelas coisas do Senhor, pelo reino de Deus. Mas creia que o Senhor, Ele está na frente. Ele guerreia por nós. Muitas das vezes a gente não precisa, muitas das vezes se esforçar, porque Ele está na nossa frente, Ele guerreia por nós. Amém? Aleluia! Cante comigo. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Oh, oh. Leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei. Com o poder da ressurreição, é viver em mim, sou livre em nome de Jesus. Oh, oh. Declare, leva nosso fardo, leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Creia nisso que Ele está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é viver em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. As palmas logo ao Senhor. Adoramos, Senhor, te celebramos nessa noite, ó Deus. O Deus que guerreia as nossas guerras, o Deus que está conosco nessa batalha. Declare, Ele está lutando.
agindo aqui na Nova Vida. Ele está agindo aqui nesse bairro. Ele está agindo no nosso lar. Ele está agindo em nosso favor. Aleluia! E o inimigo, ele tem que cair. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, para o inimigo. E bradaremos grande ao Senhor. Ele é grande, Ele é grande. Glória a Deus. Queria pedir que o pessoal do Data Show abrisse, por favor, para mim, Salmos 46. Alô, pessoal do Data, Salmos 46, por favor. Obrigado. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Pode passar o próximo. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Pode passar o próximo. Ainda que as águas rujam e se agitem, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o lugar santo onde habita o Altíssimo. Esse louvor que nós iremos falar hoje, ele diz que nosso endereço é as margens dos rios de Deus. Então o que eu entendo sobre essa passagem? As margens dos rios é o nosso posicionamento onde nós devemos estar espiritualmente. As margens dos rios, o rio representa a presença de Deus. Então que nós possamos estar sempre ao lado, sempre próximo, junto com a presença de Deus. Que a presença de Deus possa ser a cada dia mais viva em nossas vidas. Que nós possamos estar às margens dos rios dele. Pois ali nós temos o conselho do Espírito Santo, nós temos o direcionamento de onde nós vamos seguir. Diga assim: me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta os meus inimigos. Diga assim: embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Declara, igreja: meu endereço é quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Diga:
embora eu sinta os desejos que são naturais. Andando contigo, da vontade é o que me atrai. Declare! Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Diga! E meu endereço é nas margens do teu rio, ó Senhor. E ali eu cresço, permaneço e vivo as sensações do amor. Quero ser bem-aventurado, nas margens dos teus rios. Diga, meu endereço! E meu endereço é nas margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Adora o Senhor essa noite. Diga, meu endereço! Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Prosperarei. Profetize isso na sua vida essa noite, assim ó. Prosperarei. Profetize isso, profetize isso. Prosperarei. O seu 2025 vai ser o 2025 da travessia. Profetize que você vai prosperar. Profetize sobre a sua vida. Se junte às margens dos rios de Deus. Profetize que você vai prosperar. Prosperarei. E meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo. Quero ser bem-aventurado, não saio daqui, as margens dos teus rios prosperarei. Glória a Deus. Peça a Ele que Ele venha rugir como um leão nesse lugar, tirando tudo que não provém dEle.
Você que conhece, cante. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Cante isso. Mais uma vez. Que ruja o leão. Adore o Senhor nessa noite. Cante. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Então explode nova vida. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que o Senhor venha rugir como um leão, tirando tudo que não provém dele, quebrando todo o pecado. Agora sim, ó. O descendente de Davi, As palmas. o homem mais notável. Eu quero ouvir a igreja mais alto. O descendente de Davi, Odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu quero ouvir a igreja bateria. Que ruja o leão. As palmas. Aumente a sua voz e cante. Que ruja o leão. Todos juntos vamos cantar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer, eu sorei. Então liberta-me de mim, eu quero ser. Se você estiver aqui, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nos transforme, Deus, nos liberta, Pai. Nós estamos sensíveis para te receber, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não, pois meu corpo já foi vencido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior eu tenho prazer, eu chorei, eu tenho prazer, tu és o meu amor. Se você estiver aqui, então enche-me, não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. O Espírito reina sobre a carne. Se você acredita nisso, erga as suas mãos, aplauda o nome do Senhor.
Aleluia. Boa noite, queridos. Você pode aplaudir Cristo mais uma vez? E reina o Espírito sobre a carne. Amém? Dê um beijo nesse irmão, um abraço, diga seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Tome seu lugar, queridos, por gentileza. Tome seu lugar. Amém. Hoje nós fomos surpreendidos com a chuva muito forte, né? No horário do culto, mas quem chegou aí? Amém. Teve pessoas que não conseguiram chegar, mas eu digo para as pessoas que não conseguiram chegar, sai de casa, dá tempo ainda de ouvir uma palavra, né? Não fique em casa sentado aí no seu smartphone ou na sua TV, vendo o culto, não. Vem para cá, vem se ajuntar. Hoje é o último culto que antecede o Natal, e é muito importante a sua chegada, a sua vinda até aqui. Ainda dá tempo ainda de você ouvir uma voz profética para o seu coração. Quem está conosco hoje? Você, Siné? Vem cá rapidinho, o Siné vai deixar o anúncio para a gente aí. Tem gente que mora perto e não consegue sair de casa, né? Molha o sapato, gente. Fica em casa não, molha o sapato, vem embora. Boa noite, a paz. Cultos semanais. Essa semana nós não teremos o culto da família, né? Porque é véspera de Natal, o pastor deixou todo mundo ficar em casa, então nós vamos comemorar com os nossos familiares. Teremos culto a partir de quinta-feira. Aí começa a semana da virada. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, né? De terça para quarta. Então, o nosso culto da virada, semana da virada. Nós estamos aguardando todos vocês para esse culto, vai ser bênção. Teremos várias mensagens que falarão no nosso coração, estarão nos preparando para o culto da virada. E no culto da virada, né, no dia 31 para dia 1º, depois da virada, nós faremos uma confraternização com os irmãos lá no estacionamento. Quem quiser participar dessa confraternização, a lista está comigo lá embaixo. Então, no final do culto, me procura, está lá a lista para ver o que cada um vai querer trazer, para nós unirmos, né, todos juntos, cada um vai trazer alguma coisa, o pastor vai fazer um churrasquinho para a gente, né? Então, nós estaremos ali, né, nos confraternizando. Domingo pela manhã, no próximo domingo, nós não teremos EBD, mas nós teremos um café, tá? É um café de confraternização. O pastor convida todos os irmãos, todos os departamentos, a estarem conosco neste café. Quem puder, não estou dizendo, quem não pode trazer, não é para vir. Não, todos são para todos virem, né? Mas quem puder trazer um bolo, né, um salgado, alguma coisa para contribuir nesse café da manhã. Então, nós estamos aguardando todos vocês no nosso café da manhã no próximo domingo, 8 horas. Não é 8h30 no horário da EBD, não. Nós vamos começar mais cedo, 8 horas. Então, madruguem e venham. Hoje à noite, na cantina, tem uma jantinha, tá? Que é panqueca, arroz, salada verde. Então, se todos vocês puderem ir lá comprar essa jantinha, R$10, tá? Para ajudar no acampamento jovem. Então, quem puder comprar lá para ajudar o pessoal do acampamento jovem, nós agradecemos. A Tati e a Jana também pediu, quem puder contribuir para as cestas, para o pessoal que está precisando, procurar as duas. Hoje não sei se elas vão conseguir chegar, se estão aí por baixo, mas aí também procurar elas, fazer um pix para ajudar, tá bom? Marcinha quer falar. Jorge, você que vai falar do acampamento. Rogério, Marcinha, Rogério e Rafa. Orem e participem das atividades da nossa igreja, tá bom? Uma boa noite, amém? Eu só queria estar agradecendo a todas as mulheres que participaram conosco todo esse ano. E no nosso último culto de confraternização, agradeço muito as mulheres e os homens que estiveram conosco, nos ajudando. E espero vocês em 2025. Em janeiro não tem culto, mas eu vou estar vendo alguma coisa para a gente estar se reunindo. As mulheres meninas de 15, 16, não é só mulher casada, jovem casada, desde 15 para cima, pode vir no nosso encontro de casais. De casais não, de mulheres.
Eu já estou olhando para o resto, ele falando de casais. Tá? Então, todas estão convidadas. Em janeiro eu vou estar colocando, vocês fiquem espertas. Olha o Instagram, olha o Face, a gente vai estar colocando, anunciando também na nossa igreja. Um dia para a gente estar se reunindo. Na parte da tarde, muita gente vai estar de férias. A gente está programando uma saída com as mulheres. Então, tudo isso eu vou estar passando para vocês em janeiro. E agradeço muito a cada uma. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, amém? Paz do Senhor Jesus a todos, tá? Mais uma vez, me chamo Rafael, coordeno o seminário de teologia aqui da igreja. De novo, pode apagar aqui para dar ênfase aqui no... Apagar fica difícil? Não tem problema, não. Se não tiver como apagar, não tem problema. Estão conseguindo enxergar, gente, ali? Bom, estão conseguindo? Amém? 13 de janeiro, falta muito pouco, gente. Está muito perto. Hoje é dia 22, se eu não me engano, né? 22, amanhã é dia 23, está muito próximo. Então você que ainda logo ali, então você que ainda não fez a sua inscrição, tá bom? Ainda há vagas, amém, gente? Ainda há vagas, você que está interessado em estudar e se aprofundar mais na palavra de Deus, conhecer mais, entender melhor a Bíblia, né? Os textos que você lê, compreender melhor o Deus que você serve, compreender melhor a sua relação cristã com o seu próximo aqui na igreja, e não só com o nosso próximo aqui, mas também com o nosso próximo lá fora, né? No seminário de teologia, a gente não aprende só a estudar só a Bíblia, não. A gente não fica só lendo textos e estudando versículo por versículo, não é bem assim. A gente aprende mais ou menos as temáticas básicas da nossa fé. A gente estuda os princípios fundamentais da nossa crença, daquilo que a gente crê, daquilo que nós professamos. Então, um seminário de teologia é muito rico, porque não é só sobre pegar e ler textos da Bíblia e ficar comentando sobre, mas é sobre compreender com profundidade a nossa relação com o próximo e a nossa relação com Deus. Então, você que tiver a oportunidade, começa dia 13 de janeiro, a mensalidade é R$ 65,00, gente. Baratinho, R$ 65,00 com material didático incluso. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, senão no Seminário Teológico Arena. Amém, gente? Se estiver interessado, me procure ao final do culto. Amém, gente? Falaram que ela acende quando fica escuro, mas ainda não vi. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bem, passamos pela chuva, né? Mas estamos aí. Eu queria falar mais uma vez sobre o acampamento jovem, né? Está chegando. Na verdade, é no carnaval. E nós estamos com uma expectativa muito grande e trabalhando muito para que dê tudo certo. Hoje nós ainda temos vagas. Eu acredito que tem... Hoje, assim, como está um pouco mais vazio, né, devido à chuva e tal, mas eu acredito que tem muitos pais que desejam que seus filhos estejam no acampamento jovem, né? Tem isso aqui no coração, né? Eu, por exemplo, como pai, eu ia gostar que meu filho estivesse no acampamento jovem. Então, é um trabalho que vai ser feito nos 5 dias do carnaval. O jovem vai estar lá, então vai ter um ônibus para levar ele. Ele vai estar lá, vai ter alimentação, né? Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. Às vezes a gente faz uma festa, ministrações, que é o mais importante, comunhão, né? E esse período de carnaval, que normalmente está uma bagunça aí fora, o jovem vai estar lá sendo ministrado, escutando a palavra de Deus, com líderes, com pessoas monitorando, com pessoas orando junto com eles. Então, é um ambiente que eu gostaria que meu filho estivesse, né? Como ele está, né? A gente carrega ele que ele é novinho, mas eu acredito que todo pai, né? Ele gostaria que o filho dele tivesse nesse ambiente. Então, essa oportunidade, nós ainda temos vaga. O valor não é um valor ruim, tá, gente? A gente fala aqui para você ficar 5 dias lá, comendo, bebendo, transporte, dormindo bem. A gente fala que é um valor muito bom pro carnaval. Tem gente que paga o dobro e o triplo para comer salsicha e dormir no chão, né, no carnaval. Mas lá vai ser um momento que Deus... o mais importante é que Deus vai estar presente ali também, trabalhando no coração dos nossos jovens. Nós amamos trabalhar com jovens,
Às vezes, nós choramos pela vida deles, né? Buscamos melhorar sempre o nosso trabalho, nós não somos perfeitos, mas nós precisamos sempre da ajuda dos pais, porque a ajuda dos pais, ela, juntamente aqui com a igreja, ela faz toda a diferença, né? Tem pais, às vezes, que não sabem lidar, o jovem não quer ir e tal, mas o pai está com o desejo que ele vá, e a gente sempre faz uma parceria para que a gente possa estar levando o máximo de jovens possíveis para esse acampamento. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, só para me saber mesmo, qual o pai ou a mãe que está aqui, que tem o desejo que teu filho esteja no acampamento jovem e ele, por enquanto, não está? Faz assim com a mão. Tem algum pai ou mãe que está aqui que tem esse desejo? Tem? Tem mesmo? Levanta a mão, pode ser até visitante. Tem algum pai ou mãe aqui? Você? Tem desejo? Cadê? Tem mais alguém aí? Tem? Quem é? Fica de pé aí para mim ver quem é. Quem é que está aí? Visitante? Então, é filho? Menino ou menina? Então ele já está no acampamento jovem que eu vou abençoar ele. Pode trazer teu nome, pode vir falar comigo, tá? Aí eu marco direitinho, traz o menino aqui. Eu fiz a pergunta, posso fazer de novo, Jorginho? Qual o pai e qual é a mãe que tem o desejo que teu filho esteja no acampamento jovem? Levanta a mão, se você está aqui, eu quero que meu filho participe, porque eu creio que ele vai sair transformado. Se você tem essa coragem de estar aqui dentro, cadê você? Não tem, gente? Dou-lhe uma, duas, lá atrás. Pode trazer o garoto também, que ele vai estar no acampamento jovem, o Jorginho vai abençoar. Foi aqui, ó. Eu falei que ia abençoar, ele falou assim, se tu vai abençoar, eu também vou abençoar um. Cadê ele? Perdeu, papai, está comigo já, carnaval. Não tem nada de bloco, é tudo com a gente lá. Amém, gente? Então, o nosso desejo é trabalhar com as crianças, com os jovens e transformar a vida deles. Se você tem um desejo no coração, que ele vá, procura a gente. Ah, Rogério, eu tenho uma dificuldade, não sei. A gente vai, se a questão for oração, a gente vai orar junto. Se o problema for financeiro, a gente vai tentar de qualquer forma para ajudar vocês. Mas o que importa é que a gente vai transformar essa geração e a gente não, se depender daqui da igreja, do meu pastor e da nossa equipe, a gente não vai desistir desse trabalho nunca. Amém? Obrigado pela oportunidade. Amém, queridos? Isso é bom para a gente, né? Investir em pessoas, em vidas, é bom demais. Eu sempre estou investindo, isso é muito legal. Queridos, eu tenho um anúncio para os irmãos que vai acontecer agora em janeiro. Repete comigo, janeiro. Beleza, né? Janeiro de Deus. Janeiro de Deus, sim ou não? Fevereiro, março, vai, tudo é de Deus, né? Tudo é do Senhor. Queridos, deixa eu passar algo para os irmãos que eu acho de suma importância. Primeiro, deixa eu primeiro aqui chamar os visitantes, que hoje eu acho que tem bastante visitante aqui na igreja. Entendeu, né? Tem o Alessandro, cadê o Alessandro? Você pode ficar de pé, Alessandro. Tem a Jennifer, cadê a Jennifer? Jennifer, está na salinha, criança, né? Larissa e Pedro também estão na salinha? Botaram do lado aqui. Larissa, cadê a Larissa e o Pedro? Larissa e Pedro, cadê a Larissa? Fica de pé. É você, o Pedro está ali, a Larissa sumiu, né? Ah, está atrás. Giovana, cadê a Giovana? Giovana, está ali, Giovana. Adélia, cadê a Adélia? Adélia. Sempre chamam a Adélia de Delinha, né? É isso mesmo, Delinha? Chamar de Delinha também, né? E já falei, Adélia. Alice, cadê a Alice? Alice está ali, coisa linda. Charles, quem é o Charles? Charles está ali. Priscila, quem é a Priscila? Priscila está lá atrás. E o Isaac, cadê o Isaac? O Isaac também fez um sinal ali. E Elaine, cadê a Elaine? Elaine, amém. Maria Fernanda, cadê a Maria Fernanda? Está ali. Esqueci de chamar alguém? Não? Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus pelos visitantes. Deus abençoe a vida de vocês.
rica e abundantemente, tá bom? Não sei se a criança que vai apresentar Jesus já veio, já está aí? Hein? Tinha uma criança que quer ser apresentada ao Senhor Jesus hoje, está aí ou não? Não veio? Está? Cadê a criança? É vocês com você, essas crianças aí? É a criança que está ali, amém. Depois, o Flavinho, pega, Flavinho ou quem está aí, o diácono que estiver, pegar lá em cima o certificado que está na minha mesa, tá bom? Para a gente apresentar a criança. Queria orar pelo casamento do Daniel e Silvana, vem aqui à frente. Daniel e Silvana, é 23, é 25, né? 25 anos de casado, rapaz, fez festa não? Meu Deus do céu, 25 anos de casado, pelo menos um churrasco tem que pagar, né? Pelo menos um churrasco tem que pagar. Pagou o churrasco? Ah, tirou onda, né? Brincadeira não. Pagou aquela festa toda você? Misericórdia, será que pagou mesmo? Vamos orar, gente. 25 anos de casado, eu fico feliz, né? Parece que eu estou ficando velho. Quem fez o casamento desse foi eu, né? Aí, pô, 25 anos, né? Se passaram, né? Meu Deus do céu. É, né? Meu Deus, 25 anos de casado. Vamos impor as mãos, queridos? Agradecer a Deus. Pai, te dou graça, Pai, porque esse casamento aqui foi o primeiro casamento que eu fiz depois de ordenado do Ministério Pastoral. E a minha felicidade é muito grande, 25 anos depois, estar, ó Pai, orando pelo casamento dos teus filhos, Pai. Obrigado, Jesus, pelos filhos que eles têm aqui nesta igreja, pelo acompanhamento que os filhos estão dando, ó Pai, junto com os pais aqui neste lugar. Eu sou grato, ó Pai, mais uma vez, e quero, ó Pai, nesses 25 anos, abençoar a vida dos teus filhos. Ser aquele que abençoou o primeiro ano, o primeiro instante de casamento, Senhor, depois o primeiro ano, o segundo e até o dia de hoje. E hoje eles completam 25 anos, ó Pai. Bodas de prata neste casamento tão especial, que gerou filhos e tem gerado pessoas para este lugar. Nós queremos abençoar este casal e declarar tuas bênçãos no matrimônio. Em nome de Jesus, digam todos amém, e dê um aplauso forte a Jesus. Eu estou bem ainda. Perguntei para ele assim, depois de 25 anos de casado, estou bem ainda, né? Porque a gente fica meio velho, né? Eu tenho 54 anos, né? Então eu fiz o casamento deles, eu tinha quantos anos? 29? É isso, Cineia? 29, né? 29 anos que eu tinha. Isso é de português, não é de matemática não, né? Mas tá bom. Tá bom. Gente, o anúncio que eu quero deixar para os irmãos, que agora em janeiro, que eu mandei os irmãos repetirem em janeiro, que dia 8 de janeiro nós temos a nossa integração aqui, né? Nós vamos receber, eu quero dar uma palavra a todos aqueles que estão chegando na igreja, que já estão aqui há 6 meses, que estão há 3 meses, há 2 meses e há 1 mês. Desejam estar na igreja, ser membro da igreja. Então, dia 8 de janeiro, numa quarta-feira, eu quero reunir vocês logo no início do mês, 8 de janeiro. Ah, pastor, eu vou viajar, volte lá correndo e venha para essa integração. Nós queremos conversar com vocês, explicar o que é a nova vida e assim sucessivamente, para que você entenda o que é a nova vida. E eu penso que você vai estar no momento de integração, você vai poder fazer perguntas que você achar melhor. Vai estar aqui alguns líderes de departamento com a gente. Então, eu peço a você que você marque esse dia, 8 de janeiro, dia da integração. Tá bom? Então, esteja presente, vai ser bênção para a vida dos irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Nós vamos fazer o ofertório, daqui a pouco a gente faz a apresentação da criança. Não sei se você trouxe seu dízimo. Nós temos ali uns envelopes. Pega aí, Rogério, para mim. Os envelopes são envelopes de final de ano. Deixa eu explicar mais uma vez a você. Prestam aqui. Esse envelope de final de ano, o que vai acontecer com ele? Aqui você tem um pedido de oração. Aqui você tem um envelope para você colocar uma oferta. Esse ano, pastor, tu não colocou valor e não colocou aqui oferta? Não coloquei. Botei código Pix aqui, só isso. Não botei valor, não botei nada, porque não é questão do valor, você vai colocar o seu amor aqui dentro, a sua dedicação. Ah, pastor, eu quero que a minha semente floresça para o ano que vai entrar. Então, você fazendo isso no primeiro ano, você vai estar semeando, você vai estar entregando seus pedidos de oração, são os primeiros pedidos de oração, que logo no dia 1º, assim que o dia estiver clareando, nós estamos no monte,
incinerando esse pedido de oração. Você vai levar um vidro de óleo ungido, pega ele para mim, por favor, esse óleo ungido aí, Rogério, para a gente. Você vai levar esse óleo ungido, que nós temos orado, temos ministrado sobre ele, sabe? Então você vai ungir os umbrais da porta da sua casa, e logo na primeira refeição, tu vai colocar e abençoar. A farinha da tua panela não vai faltar, quando você fizer isso na primeira refeição. E os umbrais da porta você vai ungir. Qualquer mal que entrar, quer dizer, para 2025, não vai entrar dentro da tua casa. Fazemos isso há 23 anos, e 23 anos, pessoas têm recebido bênção aqui neste lugar. Você quer assim? Então, se você ainda tem esse envelope, tem alguém que precisa de um envelope desse, faça um sinal com as mãos, vá lá e entregue, por favor, quem precisa de um envelope desse. Tem a menina ali, você entregue, por favor. Tem mais alguém que necessita de um envelope como esse? Tem pessoas que pegam um envelope desse e depois devolve, né? Entrega e coloca no ofertório. Não é envelope de ofertório. Envelope de ofertório tem na sua cadeira. Isso é envelope de final de ano, que no dia nós vamos recolher todos os envelopes que estão aí na cadeira, e você vai trazer o seu envelope aqui, nós vamos entregar seu óleo ungido também. Estenda as mãos aqui para frente, diácono que estiver aí, vem aqui na frente. Ao Senhor, traz aqui, por favor, para nós apresentarmos a Cristo. Amém. Aurora, é isso? Cadê ela? Vamos nós. Vamos nós, cadê a Aurora? A Aurora desceu? Foi mamar, não, né? Foi acalmar? Acalmar a Aurora. Muito barulho no ouvidinho dela, né? Quer deixar para o final, gente? Você quer deixar para o final do culto? Avisa aí a mãe, quer deixar para o final do culto? Pode ser para o final do culto? Pode ser? Pode ser, mãe? Cadê a mãe? Pode ser? Tá bom, então, tranquilo. Queridos, vamos receber o Adriano, que vai pregar para a gente uma palavra nessa noite. Você pode aplaudir Cristo pela vida do Adriano? Cadê ele? Vai aparecer? Ah, está ali. Foi acalmar também? Foi acalmar, né? Pelo menos ele devolveu o meu som aqui, né? Pelo menos isso. É que ele ia pregar, né? Aí ele melhorou o som para ele aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Cadê a criança, gente? Eu estava ali orando e não deu nem tempo de orar. Hoje... o som voltou aqui um pouquinho mesmo, né? Hoje vou trazer aqui para vocês uma mensagem que tem a ver um pouquinho sobre o que o pastor tem falado
durante alguns dias. Tem um negocinho na tela ali. Pastor, tem como diminuir só um pouco a luz daqui da frente, só para o pessoal enxergar um pouquinho mais? O Data Show já está uma benção. Mas daqui a pouquinho chega o telão, né? Amém? Deixa eu pegar um negocinho aqui que não deu nem tempo. Eu ia pegar na hora da... Agora acho que melhorou um pouquinho, né? Acho que vai enxergar um pouquinho aqui. Tem uma... Eu vou esperar ele tirar aqui, porque eles não estão enxergando lá, que tem só uma faixa aqui para fechar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do nosso 2 Timóteo 4:7, que é uma palavra que o pastor vem tocando nos últimos dias, né? E apareceu de novo ali, né? E o que acontece? Como está o nosso combate? Para a gente refletir um pouquinho. Pergunte para você, como está o meu combate? Responda no teu silêncio, na sua boa vontade, mas seja verdadeiro contigo, que só quem está ouvindo agora é Deus, nem fale. É só Deus que sabe, nesse momento. Obrigado. Então, quando a gente fala de como está o meu combate, é algo que me fez refletir essa semana bastante sobre isso, e ontem e hoje, especificamente, sobre essa mensagem. Eu estou só esperando ele tirar da tela para a gente ler 2 Timóteo 4:7, que fica difícil mesmo, né, para enxergar um negocinho. Hoje está complicado, né, um pouquinho por causa da chuva, faltou bastante instrumentista hoje, só recebi as notícias de estou voltando, está alagado, estou voltando, está alagado, estou voltando, está alagado, e eu tive que combater o contrabaixo. Meu dedo não foi feito para tocar contrabaixo, está doendo, e é a pura verdade, que não sou eu que toco contrabaixo, aquelas cordas são muito grossas, e eu gosto de corda mais fininha, mas assim vai. Ele vai conseguir ali colocar. Mas vamos lá, vamos ler 2 Timóteo 4:7, que eu só preciso que coloque ali, que eu preparei algumas questões, que eu preciso que tenha no telão, para que vocês vejam. Se alguém puder chamar só o Lucas lá embaixo, por favor, que eu pedi a ele, né? Aí eu vou aproveitar, vou fazer que nem o pessoal fala aqui, né? Que eu falei com ele, sobe na hora que eu for pregar, por favor. Cadê ele? Sumiu, né? Aí eu vou falar, sumiu, né? Ai, que vontade de falar isso, né? Já falar assim, dá um lá. 2 Timóteo é bem simples de falar 4:7. Tem, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Vamos lá. Combati o bom combate. Novamente. Combati. Algumas versões estão, terminei a corrida, terminei ali, combati o bom combate, terminei a corrida, acabei com a corrida toda. Mas olha só que coisa interessante. Quando a gente fala de combater um bom combate, o Paulo, ele está exemplificando aqui algumas situações que é importante que a gente saiba. Essa passagem é sobre Paulo. Quando a gente fala sobre Paulo, o Paulo foi uma pessoa um apóstolo que realmente fez uma grande diferença, né? Aquele camarada que fez a revolução em determinadas situações como apóstolo de Cristo. E quando a gente pensa nessa situação, a gente pensa de uma pessoa que era perseguidor, que perseguia e acabou sendo perseguido a partir de um momento da transformação. E a partir desta transformação, Paulo termina falando sobre essa questão que ele terminou a carreira dele numa situação bem legal. E por que isso? Porque, independente das situações que aconteceram na vida de Paulo, nas corridas que ele teve, nas enfrentações, as prisões, todas as situações, o que aconteceu? Ele terminou a corrida. E quando ele termina essa corrida, o que acontece?
ele consegue trazer uma grande diferença para nós hoje, Cristo Jesus. Consegue tirar isso daí da tela, por favor? Eles não estão conseguindo. Não. E aí, o que acontece? Eu vou pedir o Lucas para ele em cima, ver se ele consegue tirar rapidinho da tela, que ele vai ser mais rápido. Eu preciso beber bastante água, porque eu estou tomando um remédio que seca minha boca. E aí, cadê a criança? Já chegou? A criança não veio, aí secou mais rápido a minha boca ainda. Então, quando a gente diz sobre essa significância de Paulo, a significância dele, em meio a todas essas situações, onde houve prisões, perseguições, ele se manteve firme e fiel. E o que é se manter firme e fiel? É independente de qualquer situação que você esteja vivendo, em 2024, o que viveu ainda vai viver nesse finalzinho, se manter firme e fiel. Porque pode ter certeza, faltam quantos dias para terminar o ano? Chuta aí. Hoje são quantos? 22. 9 dias. O que vocês acham? Quantas pessoas vão desistir de Cristo nesses 9 dias? Alguém pode chutar? Eu não tenho nem coragem. Mas você acha que alguém vai desistir de Cristo? De ser fiel nesses 9 dias? Eu tenho certeza que alguém vai deixar por algum tipo de situação. Infelizmente. Mas eu também acredito que do mesmo jeito que essa pessoa desiste por algum tipo de situação que é implementado por Satanás, pelo inimigo, eu também acredito que Deus tem o poder de reverter essa situação. E que mesmo que ele pense que nesses 9 dias vai acontecer dessa pessoa desanimar, de parar a carreira dela, ela pode ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e ser renovada. Isso pode acontecer até conosco. De estarmos bem no finalzinho de 2024, e o que acontece? Desanimamos, perdemos, muitas das vezes, a nossa fé. E perder a fé, muitas das vezes, está ligado, não somente em Cristo, mas a gente acaba perdendo a nossa fé, porque a gente recebe algum tipo de palavra que nos faz distanciar de Cristo. Que nos faz totalmente fazer com que eu abandone essa corrida que começou, agora veio, essa corrida que começou. E aí o próximo slide, por favor. E essa corrida, o que acontece? Eu coloquei ali, cruzando a linha de chegada. A caminhada cristã é uma corrida de resistência. Esses 9 dias que estão faltando, eu preciso ter resistência, mas tem mais 365 dias para começar. Mas esses 9 dias podem ser cruciais para que eu cresça em resistência. E eu não sei quantos de vocês viram, não coloca ainda não, tá? Quantas partes o pastor colocou lá, campeões são os finalizadores? Opa, quem falou? 18, quem dá mais? Aprendi isso no culto das mulheres, quem dá mais? Quem dá menos? Vocês leram as 18? Eu esperei hoje, pastor. Vai ser amanhã. A parte 19 vem amanhã? Vem amanhã, a parte 19. Mas ele colocou 18 partes falando sobre campeões são finalizadores. E o que é um campeão ser finalizador? Agora, sejam sinceros comigo. Quem leu os 18? Lembra que eu preguei aqui uma vez, que quando tem aquele negocinho assim no WhatsApp, ler mais, você nem aperta os preguiçosos? Você não quer saber, a não ser se for alguma coisa interessantíssima.
assim, uma fofoca da família, da vida de alguém, aí você, cadê? Por que não abriu tudo? Mas quando é algo referente à palavra de Deus, que tem um versículo grande, eu já falei para o pastor, a galera não aperta, lê mais. Fica nos primeiros contatos. Mas eu separei das 18 que eu li, todas. Aí eu puxando a sardinha, né? Oh, beleza, tem que aproveitar. Eu separei um pedacinho de cada. Se você tiver curiosidade, você vai ter que ler o restante. Eu separei um pouquinho de cada uma. Pode colocar para mim. Campeões são finalizadores. Parte 1, ainda coloquei assim, né? Falei assim, dá trabalho isso, hein? Dá trabalho. Parte 1, dá para vocês lerem lá? Parte 1. Essa é a parte 1. Só que lá tem um textão. Agora, de onde que eu peguei isso? É do meio, tá? Ali não está em ordem, que é o início, o meio ou o fim. Ali está no meio, está no fim. São palavras que eu tirei, que para mim fez todo sentido. Talvez que quando você pegar aquelas 18 partes que ele colocou lá sobre campeões, são finalizadores, outra parte vai servir para você. Para mim foram essas partes e eu queria compartilhar com vocês. Parte 2. Parte 3. Quatro. Cinco. Agora vamos para 6. Vamos ler. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13. 14. 15. 16. 17, está terminando. 18. Deus é autor e consumador de nossa fé. Uma salva de palmas nessa noite. Agora respira, que eu coloquei todo mundo para ler um pouquinho das 18 que ele está colocando. Tem 18 dias. Tá? Ele começou, acho que no dia 4 de dezembro, e ele está lá. E tem muito mais coisas. Passo para o próximo. Te desafio a ir lá e ler. Próximo. E o que acontece quando a gente fala de campeões são finalizadores? E aí vem aqui, ó. Finalizar não significa sempre vencer, mas sim encerrar o que começamos com fé e determinação. Alguém ligou no Bluetooth.
Hoje está uma bênção isso daqui. Geralmente é comigo, geralmente também acontece comigo, mas está tranquilo, mas não tem problema nenhum não. E aí quando a gente fala, o próximo slide ali, deixa eu mudar aqui que eu já tenho até minha cola por conta disso, porque acontece, eu coloquei assim para a gente, ó, finalizar foi o que eu li. Finalizar não significa sempre vencer, mas sim encerrar o que começamos com fé e determinação. Muitas das vezes a gente pensa que vencer é totalmente aquelas pessoas que chegam até o final e que ganham primeiro, segundo e terceiro lugar. Legal, venceu. Mas o vencedor também é aquela pessoa que simplesmente consegue terminar aquele processo. E quando a gente fala de terminar aquele processo, a gente fala de uma situação onde eu e você, mesmo em todas as dificuldades, precisamos terminar a corrida. E terminar essa corrida, ela é muito importante. Sobre aquelas 18 partes que o professor, né, que é um professor, o professor Ney colocou lá para a gente ler, eu li, eu comecei a refletir sobre algumas dessas partes, e essas partes foi o que eu separei, que me tocou, e a partir deste momento, eu comecei a entender que, nessa significância, há essa questão de que eu preciso entender que, muitas das vezes, quando eu penso, só porque eu não estou em primeiro, segundo ou terceiro lugar, eu não venci. Quantas das vezes eu penso, só porque eu não estou aqui em cima tocando um teclado, tocando uma bateria, uma guitarra, pregando, cantando, eu não venci. Muitas das vezes você está vencendo mais do que a gente que está aqui em cima fazendo isso. Porque a gente tem a falsa sensação de que eu só estou vencendo quando eu estou expondo. Eu estou sendo feliz quando eu mostro sobre essa felicidade. E muitas das vezes a gente não precisa mostrar. A gente está sendo feliz sem mostrar nada para ninguém. A gente está vencendo sem que alguém saiba sobre isso. Eu estou simplesmente recebendo bênção. Estou quietinho porque eu ainda não foi o momento, foi me dada a oportunidade de declarar essa bênção. Eu simplesmente estou sendo abençoado de tal maneira, mas quietinho no meu banco. Mas, para de muitas pessoas expressar, ver, tem que acontecer. Porque senão você não é uma pessoa abençoada. Porque você não é aquela pessoa que recebeu de Deus. Teve uma pregação aqui, onde foi falado sobre algumas pessoas que recebem, ficam quietinhas. Acho que foi o Henrique que pregou aqui na quinta-feira, ou domingo passado, que ele falou que ele foi pregar num determinado local, e ele viu as pessoas quietinhas, anotando tudo. E ele, acostumado a ver as pessoas pularem, gritarem, e aquele movimento, mas as pessoas estavam crescendo, anotando. Eu, por exemplo, para aprender, eu preciso escrever com toda a tecnologia. Eu preciso reescrever tudo aquilo. Eu posso estar tudo no computador, aí eu vou lá e começo a escrever no meu caderno. Porque se eu não escrever, eu não consigo aprender aquilo totalmente. Sou eu. A digitar, tem gente que consegue só digitando, não é o meu caso. Eu preciso escrever, reescrever me traz essa lembrança que parece que com a mão ali, né, a mente vai lá. O teclado dizem, né, diz a psicologia que teclando não é a mesma coisa que escrever para o cérebro. Então, para mim, eu estou vendo que isso realmente funciona. Eu preciso. E muitas das vezes, você está quietinho no teu canto, recebendo a mensagem de Cristo, e aquilo está nutrindo no teu coração de tal maneira, e muito mais do que aquela pessoa que está num movimento tremendo. Porque muitas das vezes, não é por muito falar,
nem por muito expressar, que o Senhor age. Não estou dizendo aqui que Deus não age nesse movimento, age. Eu vim 18 anos na Igreja Assembleia de Deus, a gente aprende a identificar realmente, né? Quando é Deus agindo. Eu lembro que do irmãozinho, Márcio, eu falei o nome dele, é esse mesmo, Márcio. Quando ele começava a revelar, a gente falava assim, pelo amor de Deus, não olhe para mim, porque é de Deus. A gente sabia, porque dele não vinha profetada. Ele simplesmente falava mesmo aquilo que o nosso coração realmente estava ali. Eu já tive essa experiência com ele. E já pedi para tirar ele do meu caminho, Deus. Porque tem certas horas que a gente não quer ouvir, porque a gente só quer ouvir bênção. Mas quando ele tem uma repreensão para mandar você tomar vergonha na tua cara, que você sabe que é Deus que está falando, você não quer ouvir. Ainda vai falar que não é. Mas quem é sensível à voz de Cristo, consegue vencer e encerrar essa carreira, consegue saber que a fé é essa determinação. E eu separei uma outra questão, onde diz que a vida cristã é muitas das vezes comparada a uma corrida, que é o próximo slide, por favor. Ela é comparada a uma corrida, onde essa corrida, muitas das vezes, não se trata somente de ser veloz, de velocidade, mas de resistência, de perseverar e de resiliência. Ser um campeão e vencer não é somente ser veloz, porque é o Bolt, né? O Usain Bolt, o camarada para correr. Ele corre, mas ele dá aquele tiro de 200, 100 metros, 300 metros. Agora, quando coloca ele com aquele queniano que corre uma maratona de 50 quilômetros, ele não aguenta. Ele não tem preparo para isso. Ele tem preparo para o tiro curto. Ele é muito rápido em 100 metros. Mas colocou ele para correr 10 km, ele não corre 10 km igual o outro. Ele vai cansar. E muitas das vezes nós estamos cheios de crente assim dentro da igreja. Alguém que dá um pico, o pastor pede, o pessoal, pum, 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 foi. Outro pastor pede, pastor, o negócio é o seguinte, vamos devagar, que isso, aquilo, estamos aqui. Aí o outro já está lá na frente e você está devagar. Aí você pode olhar para esse, que também é um campeão, e falar assim, que pena, eu sou muito mais rápido do que ele. Mas quando chega naqueles 100 metros, você para e ele te passa. E ele continua, porque ele foi condicionado a ter persistência, não somente aquele pico. Então, ali, está ali a imagem, resiliência, perseverança e resistência. E ali eu coloquei, talvez vocês não estão conseguindo ler, aqui está escrito força, confiança, motivação, de proteger a si mesmo, esforço, mudança e agilidade. Isso é uma pessoa que tem uma característica, tá, de resiliência. Eu queria 5 pessoas aqui em cima comigo, por favor. 5 pessoas. Vem, Rafinha, não fica com medo não. Eu gosto de você quando você vem. Não. E aí, quando a gente pensa, o que é resiliência? A resiliência, quando a gente pensa, é uma questão... Está faltando um ainda. Escolhe uma. Não estica ela ainda não, a bolinha. Pode... Ela quer mais. Ah, não? Não, coisa não. Mais uma pessoa. Cadê? Vem uma criancinha, sabe soprar bola? Quer vir? Ela está com vontade de vir. Olha aí, está vendo? Pode vir, pode vir. Vem, vocês. A criancinha está ali prestando atenção. Vem cá, pode vir. Tem medo não? Não quer não? Não sabe, né? Mas não tem problema não. Se ela quiser vir. Eu trouxe aqui
uma bola de encher, algumas, né? Onde a gente fala de resiliência. Quando a gente vai comparar essa bola de encher, vocês vão ver daqui a pouquinho que ela não dá para ser comparada totalmente a uma resiliência, porque quando a gente fala de resiliência, a gente está falando, eu vou tirar aqui, sai, por exemplo, é a minha aliança, que é de ouro, que ela pode enfrentar o calor extremo, a quentura extrema, ela vai derreter, mas quando ela não tiver mais aquela temperatura, ela volta a solidificar, vai virar uma pedra. Ela não vai voltar a ser uma aliança. Estou falando do ouro, tá? Não estou falando da aliança. Ela vai voltar ao estado natural. Só que vamos pensar, nós como seres humanos, quando a gente recebe uma pancada da vida, a gente volta ao estado normal, ao natural? Não volta. Não volta. Aqui a gente já ouviu várias pregações de falar, perdoar não é esquecer. Perdoar é saber conviver com aquilo, mas sem julgamento, sem jogar na cara. Porque eu perdoei, meu irmão, a primeira oportunidade, você fala, lembra o que você fez comigo em 2021? 2002 você fez isso. Cara, nós estamos em 2024. Lá em 2003 ele disse que te perdoou, mas em 2024 ele joga na tua cara, 20 anos depois, lembrando daquilo que você foi culpado da vida dele ter sido uma coisa horrível. E o perdão é saber conviver. Mostra a bolinha de vocês. Olha só que interessante. Pega ela assim, ó. Todas elas, geralmente, elas vão parecer iguaizinha. Agora, vamos lá. Falaram mal de vocês. Aí, cada coisa que eu for falar, vocês vão encher ela. Quando eu falar uma coisa boa, vocês vão esvaziá-la. Entendeu? Enche, segura. Eu não sei a proporção que cada um vai sofrer. Porque a gente está falando de 5 pessoas totalmente diferentes. Falaram mal de você. Tem mais coisa. Meu Deus. Não, segura. Segura. Tua esposa, teu marido disse que te ama, namorada. Não sei. Ele está perguntando se é coisa boa. Aí eu já não sei. Aí é contigo, eu falei. Você ficou desempregado. O pastor falou que você tem que estar a semana toda da virada aqui na igreja. A sua mulher, teu esposo, namorada, mãe, pai, brigou contigo que vocês estão 10 dias sem se falar. Não causa nada? Tá... O 13º não bateu na conta, estou sem dinheiro. Bateu na conta. É aí que a gente descobre quem são as pessoas que têm dinheiro, né? Infelizmente, furtaram o meu carro, minha bicicleta, alguma coisa que eu gostava muito, perdi. Perdi um parente. Estou muito chateado com a igreja. Quero enforcar o Adriano. Não enche. O que houve contigo, menina? Ué, mas se esvaziou assim? Deixa eu falar assim. Eu ia falar uma coisa, mas não vou não. Não vou não. É polêmico, é polêmico. Minha família não gosta de mim, me despreza. Ninguém vai colocar, né? Deixa eu colocar, fala alguma coisa aí, vocês. Coisa ruim. Tomei um calote.
tem a ver com calote, né? Tomou calote, tem a ver. Mais alguém aí? Me dê ideia aí. Sogra. Ninguém vai falar de sogra. Mais alguém? Doença. Acabou comigo. Agora eu só quero fazer com que eles encham mesmo, assim. Vai estourar? Agora mostra a bolinha de vocês. Você encheu muito rápido, só com 3 perguntas. Ela demorou a encher, mas falou de sogra, falou de doença, subiu, e alguma outra coisa. Olha só que interessante. A bolinha deles teve uma resistência. Mas se eu começar a falar coisa ruim, pode acontecer dessas bolinhas não aguentarem mais. Mas agora, a resiliência dela, que eu queria mostrar, que muitas das vezes a gente precisa ter, é isso. Esvazia ela toda assim, que é o Senhor agindo na vida de vocês. Agora, olha que coisa interessante, ela não estourou. Agora mostra o tamanho dela. Houve uma transformação. Isso é quando Deus age na minha vida e na sua. Eu preciso entender que quando Deus age na minha vida e na sua, você não estourou, continuou firme, mas teve resiliência de transformação. Você está aqui, e sopra de novo, ela não vai estourar. E se você ficar fazendo isso sem estressar, ela vai pegar e vai voltar. Então, nós, como cristãos, precisamos entender que, de vez em quando, a gente precisa pegar essa bolinha e entender ela como um firme, como uma situação de relevância para a minha vida e para a sua. Aonde, em alguns momentos, eu preciso, que eu vou me encher de qualquer jeito, não tem para onde fugir, mas, quando eu dou acesso a Cristo, Ele vai esvaziar, porque o teu Espírito Santo vai me transformar. E como é que Ele me transforma? Me transforma com algumas situações. E essas transformações, muitas das vezes, vêm porque eu me preparei para essa corrida. Muito obrigado por vocês. Pode levar a bolinha. Fica à vontade, presente. Eu me preparo. E quando eu me preparo, que é o próximo slide, a preparação para uma corrida, depois está escrito lá em 2 Coríntios 9, 24 e 27, diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio. Agora, olha só que interessante. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Mas nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. E quando a gente fala em ganhar um prêmio eterno, a gente está falando de uma preparação que vai envolver uma disciplina espiritual. Um autocontrole. E com um objetivo bem claro. Quando eu tenho um objetivo claro, eu sei aonde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Se eu não tenho um objetivo claro, eu não sei aonde eu chego. Lembra que alguém fala aqui, eu já ouvi dizer, quando eu não sei qual o caminho, todos eles servem. Se eu não sei o caminho que eu vou seguir, todos eles servem. E muitas das vezes, se eu não sei quem é Cristo na minha vida, qualquer caminho serve. E quando eu penso nessa questão de qualquer caminho serve, eu preciso entender que essa questão da resiliência, que a gente acabou de falar aqui, é uma jornada que exige muito de nós cristãos. E como é que funciona isso? Vocês viram aqui a questão, pode passar o próximo, por favor. Essa resiliência, como diz Hebreus 10, 36, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete.
Muitas das vezes a gente quer receber tudo de Deus, a promessa dele, mas a gente não tem paciência e a gente não tem resiliência. E o que muitas das vezes me falta quando eu perco essa paciência? Eu preciso começar em mim. Mas começar em mim, eu vou deixar para sexta-feira continuar. Porque o nosso horário já foi, a gente ainda tem uma apresentação. E na sexta-feira eu vou dar continuidade, que vai vir essa imagem. Pula, por favor. Acho que vai vir a mesma, pode essa daí. A importância de terminar o que começamos. E aí, terminar o que começamos é em mim que começa. Eu preciso entender essa diferença. Porque muitas das vezes eu começo uma corrida e paro e coloco a culpa no meu irmão. Coloco a culpa em todos que estão à minha volta, mas eu não consigo entender que muitas das vezes a culpa está em mim. Mas eu não consigo atrair essa responsabilidade para mim. E nós vamos continuar entendendo um pouquinho, a gente vai passar um pouquinho, e a gente vai atrelar a essa importância de terminar com a travessia. E hoje, como a gente tem mais coisa para fazer, vamos deixar para uma próxima oportunidade, e eu gostaria de agradecer a Deus a minha oportunidade. Amém. Chegar no final é tão difícil, né? Mas não é tão difícil não, é fácil. Só ter uma resiliência, um desejo de ficar de pé e viver as melhoras de Cristo Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Nós vamos apresentar agora a Aurora ao Senhor Jesus Cristo, nessa oportunidade que Deus nos dá. Eu quero pedir que você... Para onde é isso aqui, minha filha? Ah, tá. Amém. Traz a Aurora aqui. Me dá aqui o... Que você ficasse de pé, igreja. Vamos apresentar a Aurora ao Senhor nesta noite tão especial. Traz ela aqui. Agora ela acordou, não está chorando. Está de boa, né? Amém. Tem alguém que quer subir aqui no altar? Pode vir. Fique à vontade. Amém. Vamos apresentar a Aurora ao Senhor. Filho do Nicolas e da Isabelle, é isso? Nicolas e Isabelle. E essa é a Aurora, né? Estava chorando, estava querendo micar. Micar é mamar. Estenda as mãos, queridos. Pai amado, Deus, nós estamos com a Aurora agora, ó Pai, nos braços, mas eu espero que ela esteja nos teus braços, Senhor, porque assim como foi feito com o Senhor Jesus Cristo, apresentado no templo, nós queremos apresentar a Aurora no teu altar nesta noite. Uma ótima opção dos pais. E eu, como ministro de Cristo Jesus, pastor da igreja em Nova Vida em Vila Rosali, ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu te apresento, Aurora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam todos amém. Aleluia. Certificamos que a Aurora, nascida 15 de outubro de 2024, filha de Nicolas e também da Isabelle, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo dia 22 de dezembro de 2024. Aqui está, vocês podem, por favor, fotografar, fique juntinho aí a família. Família grande, hein, gente? Coisa linda, chegue mais para cá vocês.
Fico muito feliz quando a família vem, né? Para uma apresentação como essa, eu fico muito feliz. Gosto de família grande, né? Chegou todos? Só gente bonita, só gente morena, bonita demais. Pode fotografar. Agora ficou caladinho a Aurora, agora vai ficar na bênção, isso. Isso aí. Agora vamos aplaudir Cristo mais uma vez. Deus abençoe a família, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Aleluia. Família grande, né, gente? Gente, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, tá bom? Vocês tenham uma noite de Natal assim muito especial. Que tudo que vocês desejam, que esse menino Jesus que nasceu e está dentro do nosso coração, nesse tempo que nós nos convertemos ao Senhor, né? Eu me converti ao Senhor Jesus com 14 anos. Eu deixei esse menino Jesus entrar no meu coração, crescer. E hoje, eu não sei qual a idade que ele está dentro de mim, mas ele está vivo. Amém? Que ele seja vivo no coração de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida. Lá embaixo nós temos uma jantinha. Ainda temos aí 18 pratos para ser vendido. Eu gostaria que você, eram 60, né? Só tem 18, então gostaria que você descesse e aproveitasse essa oportunidade para estar lá embaixo na nossa cafeteria, tomando um bom café, jantando com a gente. Vai ser muito importante para a gente. Amém, amados? Erga suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por esta noite especial. Ó Pai, agora vamos para os nossos lares, ó Pai, que Teu Espírito nos proteja, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas de uma forma rica.